Oi, gente linda que acompanha aqui o nosso canal. Hoje eu vou trazer uma receitinha para vocês de um pãozinho à base de batata doce. É uma receita, gente, que a massa fica super leve, gostosa e eu sei que vocês vão adorar muito. Aproveitem aí aqueles que não são inscritos em nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, né, para que vocês possam sempre receber notificações de nossas novas receitas. E também, gente, é muito importante que, além de vocês assistir, dá um like aí nas nossas receitas, para que assim o YouTube possa ver que estamos fazendo um bom trabalho e a gente possa continuar a fazer mais e mais receitas aí saborosas para vocês. Então, vem comigo fazer essa delícia de pão. E então, gente, vamos iniciar aqui a nossa receita do nosso pãozinho de batata. Aqui na nossa receita eu vou usar uma xícara de leite. Gente, como eu falei, eu não quero fazer muito pão, tá? Essa receitinha aqui vai ser só para vocês aprender como é que se faz essa receita. E daí vocês querendo fazer mais pães, apesar que aqui já dá uma quantidade boa. Eu tenho aqui uma colher de açúcar, um ovo, vou colocar também uma colher cheia de margarina e vou colocar também aqui, que é o nosso agente principal, que é fermento biológico seco. Eu gosto de usar esse fermento, gente, aqui, ó, uma colher. Por quê? Porque ele é fácil de conservar. Faz tempo que eu tenho ele aqui na minha geladeira. Coloco no vidrinho e coloco na geladeira e lá ele fica bem conservado. Vamos mexer aqui um pouquinho, misturar tudo isso. A minha manteiga está um pouquinho gelada, é bom que vocês deixem ela em temperatura ambiente. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma, duas, 3 colheres de farinha de trigo, só para eu fazer aqui uma esponjinha, tá certo? O que é uma esponjinha? É um início do processo da nossa massa que a gente faz para que esse fermento possa se alimentar com o açúcar. Sabia, gente, que ele se alimenta com açúcar? E fazer com que ele se multiplique mais e nossa massinha possa ficar mais leve. Só um mingauzinho, tá vendo? Sim, vou colocar também aqui, gente, mais ou menos meia xícara de óleo. Pronto. E agora eu vou deixar isso aqui descansar por mais ou menos 10 minutinhos, tá certo? Como hoje aqui tá chovendo, né? Tá um tempo frio. Então, talvez ela demore um pouco mais. Mas, quando tiver no ponto, eu mostro a vocês como é que essa massa deve ficar, pra gente começar o preparo da massa. Aqui também, gente, eu tenho aqui, ó. Isso aqui, gente, foi uma batata doce, acredita? Essa batata, eu pesei ela deu 180 gramas, tá certo? E eu cozinhei ela na água mesmo, não cozinhei no vapor, mas assim que eu desliguei o fogo, eu escorri ela e deixei ela esfriando numa peneira, tá certo? Pra ela não ficar com muita água. Então, ela ficou assim, ó, bem sequinha, tá vendo? E aqui eu só fiz amassar com o garfo mesmo, tá certo? Quem quiser, passa no espremedor de batata, mas eu
optei amassar no garfo mesmo. Pronto, aqui eu vou cobrir isso aqui com o plástico filme, certo? Eu achei que eu tinha aqui, não tenho, mas eu vou cobrir com um paninho e vou deixar descansando 10 minutinhos, certo? E já já a gente volta. Pronto, gente. Aqui, ó. Sovei minha massa por 5 minutinhos, tá vendo? Olha como ela ficou. Mas se você notar, ó, ela ainda tá uma massa meio que molhadinha. Mas é esse ponto aqui que eu quero mesmo, porque eu quero ter um bom resultado de pão bem fofinho. Na hora de sovar, se você tiver achando que tiver agarrando muito, no caso aqui, quando você aperta, tá vendo? O que é que você faz? Mela um pouquinho de manteiga assim na ponta dos dedos e continua a sovar os 5 minutinhos, tá certo? E você vai conseguir. Isso se tiver agarrando coisa pouca. Se tiver agarrando muito, então você bota mais um pouquinho de farinha. Mas é exatamente esse ponto aqui, ó. Como essa minha mão tá mais limpa, ó. Você vê que ele agarra, tá vendo? Mas não suja muito, né? Não fica aquilo liguento na sua mão. Pronto, aí eu vou deixar aqui no meu... Vou farinhar aqui um pouquinho aqui embaixo, tá? Pra na hora da gente... E vou deixar ela aqui descansar aproximadamente 30 a 40 minutos, porque hoje está um dia frio, certo? Geralmente é 25 a 30 minutos. Como aqui em casa é um local muito quente, eu deixo ele cobertinho e deixo esse tempo, tá? Quando ela dobrar de volume, aí a gente volta para modelar os nossos pãezinhos. Então, vamos lá botar nossa massa para dormir. Já já eu volto. Voltando aqui a nossa receitinha, minha massa já cresceu, tá? Se passou-se aqui 40 minutos, olha como ela ficou. Vamos lá, vamos agora moldar os nossos pãezinhos. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de massa na minha bancada de trigo, né? Só um pouquinho, gente. Vou pegar a minha massa, olha que linda. Super fofinha. Deixa eu dar uma raspadinha aqui, né? Porque eu não quero que fique nada pra trás. E vamos lá. Eu tenho aqui, lembra daquele recheio que eu já mandei aí pro canal de queijo delicioso? Eu vou usar ele aqui nos meus pãezinhos, tá certo? Aqui você não precisa mais trabalhar a massa. Eu vou só tirar assim porções, certo? Você vai fazer do tamanho que você desejar. Eu peguei aqui, ó, não sei quantas gramas tem, deixa eu dar uma pesadinha. Aqui deu 2 gramas. Eu vou abrir aqui, ó. Abrir normalmente. Essa massa aqui eu não vou boloar o pão, porque eu vou fazer ele com recheio, tá certo? Então eu vou só abrir aqui, ó. Vou pegar aqui uma porção do meu creme de queijo. Olha que creme maravilhoso. Durinho, firme, tá? Porém cremoso. E vou juntar aqui, ó. Juntei, tá vendo? E começo a fechar assim, ó. Como se fosse uma trouxinha. Tiro o excesso, porque daí dá pra vocês verem que deu pra vedar bem. Que é pra na hora que ele vai novamente fermentar, esse recheio não sair. Então, vocês apertem bem, tá certo? Sempre girando assim, ó. Tirou o excesso.
Dá mais uma boloadazinha assim, ó, com a mão. Eu já tenho aqui a minha forma. Vou aqui, ó, colocar um pouquinho de trigo, tá? E vou começar a colocar os meus pãezinhos aqui. Vamos lá fazer mais um. Abriu. Colocou o recheio. Tá? E vou juntar aqui, ó, as extremidades, ó. Tudo pra cima. Tá vendo? Ó. Aí aqui eu começo a girar apertando aqui, gente. Apertando aqui, que é pra ele fechar bem. E esse recheio não sair, né? Na hora do cozimento. Aí vou aqui, ó, dar uma boleadazinha assim, ó. Só pra a bolinha ficar mais perfeita, tá? Olha que bonitinho. E vou terminar aqui toda a minha massa e já já eu volto aí, tá? E então, gente, aqui, ó, eu já boloei todos os meus pãezinhos, tá certo? Peguei uma gema, coloquei um pouquinho de óleo e pincelei os meus pãezinhos. 3, 6, 9, 12, 15, deu 16, 19 pãezinhos. Olha aqui, que lindo! Esses 3 aqui, gente, que eu coloquei aqui, uvas passas, foi porque eu recheei ele com um docinho que eu tinha de banana, ó. Delicioso. Essa massa aqui também fica muito gostosa com recheios doces, tá certo? E aqui nos pãezinhos de queijo, eu esqueci que eu não tinha queijo. Eu achei que eu tinha na minha geladeira, mas eu não tinha o queijo ralado para polvilhar por cima. Então eu peguei um pouquinho de chia e polvilhei, tá? Só para ficar bonitinho. Aí isso vai no forno pré-aquecido, 180 graus, tá certo? Até dourar. Quando você vê que ele tá douradinho, você confirma embaixo. Você levanta um com a espátulazinha. Se ele já tiver douradinho embaixo, pode desligar, tá? Não precisa ficar pretão não, tá? E também para ele não ressecar. Então, vou pré-aquecer o meu forno, tá? E outra coisa, depois que eu termino de bolear, eu espero mais ou menos uns 10 minutinhos para que essa massa possa fermentar novamente e os nossos pãezinhos possam ficar mais fofinhos, tá certo? Então, vou demorar aqui mais uns 10 minutinhos, tá? Porque eu terminei de bolear agora. E quando tiver faltando 5 minutinhos, eu ligo o meu forno e vou assar e depois eu volto pra gente ver como vai ficar. Tchau! Gente, voltei aqui com os nossos pãezinhos, ó. Uma delícia, só o cheirinho, gente. Olha que coisa linda que ficou os nossos pãezinhos, tá? Vou mostrar aqui a vocês. Olha, bem douradinho, tá vendo? Quando tiver assim, ó, fundinho já douradinho, já tá bom. Super fofo. Aqui foram os pãezinhos que eu recheei com a bananada que eu fiz. Para estragar mais aqui essa receitinha, eu vou pegar aqui, ó, os pãezinhos doces, tá? E vou polvilhar aqui, ó, um pouquinho de açúcar. Açúcar confeiteiro, olha, delícia. Não pode faltar o nosso cafezinho, né? E agora vamos lá provar. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Olha a fofura desse pão. Super, ó, a gente amassa e ele volta. Olha. Olha o nosso recheio. E agora vamos provar, né? Ele está, gente, morninho, né? Eu esperei alguns minutinhos pra gente poder ver.
Gente, nunca mais vocês vão querer comprar pão na padaria. Pode ter certeza disso. Vocês vão querer fazer pão todos os dias agora. Delícia. Amanhã, gente, esse pão, ele vai estar com essa mesma textura assim, ó. Fofinho. Ele não fica duro rápido, tá certo? Por quê? É aquele segredo que eu falei pra vocês da massa. Deixa a massa molhadinha, tá certo? Nunca deixa aquela massa seca que vocês, ao bolear ela, vocês veem que ela ficou dura. Não, ela tem que vocês trabalhar ela 5 minutinhos. E vocês vão ter que ver que ela ainda ficou bem macia, tá certo? Gente, então tá aí a nossa receitinha de hoje. Como eu falei, vocês nunca mais vão comprar pão em padaria. Beijo e até o próximo vídeo.